Olá, seja bem-vindo à emissão semanal dos Grandes Adeptos SLB na BTV, acompanhando a atualidade da Liga Portuguesa de Futebol, acompanhando a 23ª jornada. A próxima que aí vem começa na sexta-feira com o Benfica a receber o Desportivo de Chaves. Jogo com transmissão na BTV, desafio sexta-feira à noite, 21, um desafio antecipado porque as duas equipas têm compromissos na próxima semana. Segue-se a meia-final da Taça Portuguesa de Futebol, com o Benfica a jogar na Moreira com o Estoril e o Desportivo de Chaves a deslocar-se ao Dom Afonso Henriques, onde vai defrontar o Vitória de Guimarães. Em boa verdade, estão aqui frente a frente, nesta sexta-feira à noite, duas equipas que podem jogar a final da Taça de Portugal este ano, que têm essa ambição, obviamente, estão nas meias finais, que podem chegar ao Jamor. Duas equipas com os objetivos intactos na Taça e também na Liga Portuguesa de Futebol. O Benfica derrotou o Sporting de Braga, deslocação difícil na jornada anterior, manteve a liderança, pressionado pelo Futebol Clube do Porto, que goleou o Tondela por 4-0, e o Desportivo de Chaves não fez a festa, mas podia ter feito a festa na semana passada, porque chegou à barreira dos 32 pontos, passou a barreira dos 30 pontos ao derrotar o Aroca por 2-0 em Trás-os-Montes, e esta fasquia de 32 pontos, olhando para a classificação, ainda não é uma verdade matemática rigorosa, mas permite claramente definir este objetivo da manutenção. O Chaves, neste momento, tem garantida a manutenção na Liga Portuguesa de Futebol, vai estar na Liga Principal, com os 18, entre os 18 maiores do futebol português na próxima temporada. É, portanto, um bom momento para uma equipa que tem mais empates. Rapidamente olha-se para a classificação e percebe-se isso. Isso também é um indicador do bom desempenho do Desportivo nesta prova. Metade dos jogos terminaram empatados. Uma equipa que também não perdeu muito, tem apenas 4 derrotas registadas, todas na Liga. Na Taça teve sucesso e, portanto, desse ponto de vista, está a ser uma ótima temporada para este Desportivo de Chaves. Um bom jogo em perspectiva no Estádio da Luz, a abrir esta 23ª jornada. Um bom jogo também olhando exigente, olhando para a rota do título, com o Benfica a receber o Desportivo, numa jornada em que o Futebol Clube do Porto, enfim, vai aferir a sua competência com um adversário que tradicionalmente coloca problemas, é o rival da cidade, uma deslocação ao Estádio do Bessa para jogar com o Boa Vista. Na emissão que fazemos na BTV olhamos para o desafio com tempo, tal como sucede na rádio, duas emissões semanais dos Grandes Adeptos, o clássico à segunda-feira, 7 da tarde, com adeptos do Benfica, do Porto e do Sporting, e o total semelhante às emissões que fazemos na BTV, onde damos voz a todos os adeptos dos 18 clubes da Primeira Liga. E os adeptos para esta emissão, os adeptos dos dois clubes são Telmo Correia, o nosso comentador e anfitrião também na BTV. Olá, Telmo, viva, olá, boa tarde. Bem-vindo. E o Sebastião, imaginário, funcionário público, funcionário judicial, está connosco para esta emissão dos Grandes Adeptos, como grande adepto dos Chaves, na sua primeira temporada entre nós e numa temporada de grande sucesso. Já lhe vou dar a palavra para isso, para desenvolver um pouco mais a satisfação que traz, obviamente, neste momento para esta emissão, em função do que aconteceu na semana passada e que já referi. Telmo, um jogo de menor exigência, é o que parece, este jogo com Chaves, mas ainda assim um jogo de cautelas, não é? Imagino que queira saudar o Sebastião, salientando isso e eventualmente até dando-lhe os parabéns pelo objetivo já cumprido. Sim, não vejo que seja de todo, Tiago, não vejo que seja um jogo de menor exigência, antes pelo contrário, acho que é um jogo de enorme exigência. É evidente, se me disser que, enfim, é um jogo que cria ou gera a mesma tensão do que receber o Dortmund ou jogar em Braga, ou mesmo apesar do que eu estava a querer. Ou mesmo apesar do que vimos ainda ontem o Futebol Clube do Porto num clássico, é evidente que não é. Mas eu diria que no Campeonato Nacional, obviamente que é uma das equipas que nós teremos que olhar, e teremos que olhar como um adversário difícil e como um adversário muito exigente. O Chaves tem sido, na minha opinião, a equipa talvez uma das, mas seguramente, provavelmente a equipa sensação da prova e esta época. Tem excelentes jogadores, tem um treinador que, não sendo o seu treinador com que iniciaria, era suposto fazer a época, tem um treinador que já demonstrou não ter perdido em nada do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da organização da equipa. É uma equipa que está segura de si mesma, até pelo percurso que está a fazer, e que
na minha opinião, e temos que olhar, nós benfiquistas temos que olhar para o jogo assim, o Chaves vem à Luz sem muito a perder, quer dizer, porque não é aqui que o Chaves vai definir a sua época e por isso pode vir sem muito a perder, jogar o seu melhor futebol e ser um adversário particularmente difícil e particularmente exigente. O Benfica, na minha opinião, e ao contrário do que alguns têm querido instigar, não tem nem mais nem menos pressão por ser o Chaves ou por ser o Boa Vista, com quem aqui tivemos problemas, ainda que os problemas não tivessem sido todos criados pelo Boa Vista, na minha opinião, mas não temos mais ou menos pressão por ser o Chaves ou por ser outro adversário qualquer. O Benfica tem que ganhar os seus jogos e tem que entrar, jogo antes ou jogo depois do nosso adversário mais direto na corrida pelo título, tem que entrar em todos os jogos para ganhar. E portanto é um jogo que causa pressão. O jogo tem sempre a pressão do Benfica ter que ganhar. Vamos, na minha opinião, encontrar uma das boas equipas deste campeonato, que não vem aqui nem em crise, nem em tremideira, nem em coisa nenhuma. O Sebastião dirá, ele é que é o adepto dos Chaves e conhece bem o seu clube e a sua equipa, mas eu acho que o Chaves não vem aqui em nenhuma situação de, enfim, de ter um problema ou de ter tensão, não é? Quer dizer, e não se vai deixar impressionar. Eu espero, e com isto termina esta minha primeira intervenção, Tiago, eu espero, e fica desde já feito, voltarei a fazê-lo no fim do programa, mas fica desde já feito o apelo, eu espero um Estádio da Luz, se não cheio, muito próximo do estar cheio. É evidente que eu sei, é uma sexta-feira à noite, mas por outro lado também é uma sexta-feira de Carnaval, se calhar algumas pessoas já terão alguma flexibilidade ou maior flexibilidade. Ou poderão não estar em Lisboa. Há também essa incógnita, mas não é? os que não estão em Lisboa também farão o trânsito fluir com mais facilidade para aqueles que, como eu, estarão, poderem chegar à Luz mais rapidamente. Mas é muito importante que os benfiquistas venham, é muito importante que os benfiquistas percebam a importância deste jogo, percebam que o 12º jogador será importante neste jogo. Há uma coisa que lhe posso dizer, não sei se sabe, e o Sebastião pode complementar essa ideia nesta introdução, é que os dos Chaves não falham, os bilhetes estão todos vendidos. Estão esgotados, os bilhetes estão esgotados. Estão esgotados, os Chaves têm tido, não, e o Chaves, sobretudo em casa, tem tido sempre essa extraordinária moldura humana, nas deslocações fora, pelos vistos também, mas isso tudo é um sinal do que eu estava a dizer, Tiago, isso é um sinal de que há uma moral, por assim dizer, nos Chaves forte neste momento, que os adeptos estão a acreditar e que a equipa está moralizada. Isso é um bom sinal de aviso para nós benfiquistas, quer dizer, porque para ganhar aos Chaves nós teremos que ter um Benfica, se não o melhor, um Benfica pelo menos muito bom, porque um Benfica que facilita ou que entre na ideia de que o Chaves não é o adversário direto ao título e portanto poderá ser mais fácil, pode ser surpreendido, porque o Chaves já demonstrou que tem armas para surpreender qualquer equipa, inclusive o Benfica. Inclusivamente, quer dizer, basta vermos o jogo da primeira volta, que foi um jogo extraordinariamente difícil, quer dizer, com alguma felicidade, também com mais pormenores, se for caso disso. obtivemos o nosso resultado. Não é? Uma vitória por 2-0 numa das poucas derrotas. Mas um jogo muito exigente e muito difícil. Sim, claro, do Desportivo de Chaves nesta época e onde na altura, e é curioso, o Sebastião, para quem não viu, vou recordá-lo, esteve cá connosco, fez a sua estreia no painel dos grandes adeptos nessa emissão. Esse jogo marcou de resto o regresso dos Chaves ao confronto com os candidatos ao título. Foi o primeiro jogo dos Chaves com um dos candidatos, depois disso jogou com o Futebol Clube do Porto, no Dragão, perdeu 2-1, ganhou para a Taça de Portugal num desafio que fez com o Sporting em casa por 1-0 e empatou com o Sporting em casa num dos momentos mais críticos do Sporting nesta época de futebol. E portanto isso diz bem dos Chaves. E o jogo com o Benfica foi um jogo equilibrado, o Sebastião poderá obviamente recordá-lo, mas eu quero abrir a emissão, Sebastião, trazendo de volta ao convívio com os nossos espectadores, dando-lhe obviamente os parabéns. Posso-lhe dar os parabéns, não é? Penso que sim. O objetivo está alcançado. O primeiro objetivo da temporada está perfeitamente alcançado, 32 pontos, garantem de certeza absoluta a manutenção. Curiosamente, muitos dos que nos seguem e que nos acompanham e ouvem a nossa opinião, e acho que este primeiro programa que nós fizemos consigo é um exemplo de como estes programas, e obviamente eu falo com interesse próprio, mas como estes nossos programas por vezes permitem revelar algo que não é tão evidente para quem segue o futebol ou vê o futebol. Porque o que nós dissemos sobre o Desportivo de Chaves nessa emissão confirmou-se naquele jogo e na altura pouca gente tinha ainda visto o Desportivo jogar. E está-se a confirmar durante a época. No fundo, a questão era se o Chaves podia cedo garantir a manutenção, como acabou de acontecer na jornada anterior, ou se poderia ambicionar um pouco mais, ou seja, conquistar um lugar europeu. Algo que nesta altura não parece estar ao alcance da equipa, se percebermos que Marítimo, Vitória e Braga estão a fazer uma boa prova, não é?
Mas as coisas ainda não acabaram. Não, gosto disso. Acabaram, há 36 pontos em disputa, o Chaves é uma equipa ambiciosa, conseguiu a manutenção muito antes que o adepto mais otimista do Chaves estaria à espera. Eu gostaria, a 3, 4 jornadas do fim, de ter 32 pontos, o Chaves está a 12 jornadas com 32 pontos, manutenção garantida. A partir daqui, obviamente, que o Chaves vai pensar nos outros objetivos. Tem, obviamente, na quarta-feira, um dos objetivos passa por estar novamente no Jamor, e a nível de campeonato, a melhor classificação possível. E a melhor classificação possível será entre os 5 primeiros, 6 primeiros, porque daí para cima será... Lembra-se qual é a melhor classificação do Desportivo? Quinto lugar. É o quinto lugar. Quinto lugar, na altura com José Romão. Curiosamente, 2 anos depois, o Chaves... Mais ou menos em que altura? Com Rebeláguas. Quinto lugar com Rebeláguas, que o Chaves foi à Taça UEFA. Década de 80, imagino eu. 88. 87, 88. Curiosamente, foi à Taça UEFA. já agora, e para também situar os nossos espectadores, e o Telmo pode não ter essa memória, curiosamente, há 2 empates do Desportivo no Estádio da Luz com o Benfica. O Desportivo nunca ganhou nenhum jogo realizado no Estádio da Luz. Sim, já vamos falar disso. Não, mas é que os resultados mais positivos com o Benfica, e esses 2 empates, são justamente nessa altura. Nos anos em que o Chaves teve provavelmente as melhores equipas de sempre. Tinha o Radi, que era um jogador fantástico, o Carlos Padrão, um guarda-redes de excelência, Garrido. O Chaves tinha de facto grandes equipas na altura e jogava de olhos nos olhos com qualquer adversário, fosse nas Antas, fosse na Antiga Luz, fosse no José Alvalade. O Chaves só no Porto é que não tinha conquistado e continua sem conquistar pontos. De resto, o Chaves conquistou pontos em todos os estados. Obviamente, os tempos são diferentes. O Chaves teve uma travessia no deserto muito grande e, como o Tiago dizia há pouco, ninguém esperaria que nesta altura o Chaves tivesse 32 pontos. Isto é uma época de sonho, não é? Está a ser uma época de sonho. Está a ser uma época acima das expectativas. O ideal seria, obviamente, repetir esse quinto lugar, enfim. Matematicamente é possível. Sim, mas vai ser difícil. Na altura, eu só olhei para a competência dos adversários, não disse que o Chaves não o poderá fazer, não estou de todo, porque eu aprecio o futebol que o Desportivo de Chaves tem exibido nesta edição da Liga e muito cedo nós aqui traçamos essa possibilidade do Chaves fazer uma excelente temporada, quando muita gente achava impossível, a equipa tinha acabado de regressar à Liga. Agora Braga, Vitória e Marítimo estão a fazer uma época competente. Tiago, só 2 notas sobre o que o Tiago também. Bom, a primeira é quase uma brincadeira, dizer, não, mas o ter uma velha glória do Benfica também era a direção dos Chaves e o Benfica, como tinha nessa altura, não é? Quer dizer, uma das nossas grandes referências. Outra coisa que é curioso, também a nota, o Tiago tem toda a razão, eu quando ouvi aqui, da época, não é? Quando ouvi aqui o Sebastião, disse, bom, admito que sim, tínhamos todos do Chaves, exato, mas achei se calhar que o Sebastião estava a ser um bocadinho otimista. E é curioso, quando o Benfica joga em Chaves, eu lembro-me depois nos programas que nós fazemos de debate com os dos chamados grandes, não é? Todos eles criticavam muito o Benfica. Não, o Benfica em Chaves foi muito abaixo, o Chaves dominou parte do jogo, esteve muito aquém do que era esperado, quer dizer, ali uma crítica radical ao Benfica. E eu lembro-me na altura de dizer, enfim, é aquele argumento defensivo que nós usamos em debate, dizer, mas eu quero ver o que é que os outros fazem em Chaves também, não é? Porque, pelo que eu percebi, e socorri-me muito daquilo que tínhamos falado aqui, pelo que eu percebi, o Chaves tem de facto uma equipa muito competente. Isso veio-se a demonstrar depois. Ou seja, o Benfica não esteve muito abaixo daquilo que poderia fazer, o Chaves é que estava num plano muito bom, afirmar sempre esse plano muito bom ao longo do... Aliás, Telmo, olhando para as vitórias do Benfica fora, se pensarmos um pouco, há este jogo, obviamente, em Braga, que é importantíssimo, e o Sebastião, seguramente que também, na perspectiva de um benfiquista, e dizer isso, a vitória em Chaves é talvez a segunda vitória. E até pela forma como o Benfica alcançou lá a vitória. A primeira parte foi claramente toda o Chaves. O Chaves teve 3 excelentes oportunidades. Na segunda parte, a eficácia do Benfica, com jogadores de grande qualidade. E, sobretudo, na altura do jogo, fez uma excelente exibição e Pizzi, que desequilibraram completamente os pratos da balança a favor do Benfica. Os jogadores mais influentes no jogo do Benfica, Pizzi e Mitroglou, nesse jogo foram... É isso mesmo. Bom, nós na segunda parte vamos, como é hábito, com
convidado e com o Telmo fazer a análise do jogo, com mais pormenor, perceber como é que o Chaves mudou, porque o Chaves mudou neste defeso, mas curiosamente não mudou. Eu até tenho a impressão de que está melhor, não sei se o Sebastião vai sustentar esta minha ideia ou não, depois nos dirá. Temos que falar do Benfica Braga, quero só dar a palavra ao Sebastião, para quem não viu essa emissão, que foi uma ótima radiografia que traçamos ao momento do Chaves e do Benfica, à 6ª jornada da Liga, e as equipas, enfim, desde aí até agora, cumpriram no fundo o guião, têm cumprido o guião e aquilo a que se propõe, como é evidente, e a classificação demonstra-o. Quero só, para quem não conhece o Sebastião, lembrar que é um transmontano que reside no Barreiro, mas que acompanha o Desportivo de Chaves semana após semana, vai estar no Estádio da Luz, vai a Chaves e obviamente que vai estar no Estádio da Luz, não é? Vai receber muitos amigos. Vai haver muita gente, já disse há pouco. Vem certamente o Chaves vai ter 2.000 adeptos seguramente no Estádio da Luz. Muitos amigos que fazem todos também a via sacra todos os fins de semana acompanharem o Desportivo de Chaves. É um amor que não se explica, que só se sente. E certamente amanhã vai estar uma grande moldura humana de flavienses e transmontanos aqui. Curiosamente o Chaves nesta alta fase, e vi ontem na internet, já capta adeptos em Bragança. Vem um autocarro de Bragança, de propósito, a apoiar o Desportivo de Chaves amanhã aqui no Estádio da Luz. Partidário, Telmo. Não, eu acho isso, acho esta ideia que o Sebastião está a dizer. Não, sinceramente, obviamente, enfim, será o nosso adversário, eu quero é que o Benfica ganhe, mas vejo com simpatia duas coisas. Vejo com simpatia a ideia de que as equipas trazem e preenchem o seu espaço no Estádio da Luz, não é? Às vezes é um bocado até, para nós benfiquistas, confrangedor, ver que nós estamos com assistências com uma média superior a 50 mil, o Estádio da Luz quase sempre cheio, mas depois aquele espaço que pode ser em cima ou um bocadinho mais em baixo, consoante o número até de adeptos, reservado para a equipa adversária, muitas vezes está vazio, está com meia dúzia de adeptos, e isso é até confrangedor para nós benfiquistas. É bom que haja uma boa moldura de flavienses, e estou muito de acordo com esta ideia. E eu olho um bocadinho para a realidade assim, que não obstante existirem outras equipas e outras equipas importantes em Trás-os-Montes, o Chaves pode de facto ser símbolo daquela região. E é bom haver um clube de Trás-os-Montes na Primeira Liga, como era desejável, obviamente, que houvesse um clube do Alentejo, por exemplo, coisa que já não temos há muito tempo. Como é bom que haja equipas do Algarve, não é? É bom que o todo do território... Para lá vamos ter o Portimonense, mas é bom está resolvido. Tem toda a expectativa, não é? Sim, temos tido, mas nem sempre temos do Algarve, não é? Claro. Do Alentejo já não temos há muitos anos. E Trás-os-Montes tem sido o Chaves, normalmente, o representante daquela região do país. À conta dos Chaves, que é uma região que muitos de nós temos muito carinho, onde se gosta muito de futebol também, não é? E é bom ter uma equipa e que o Chaves seja o emblema também, não só, obviamente, de Chaves e da sua cultura, mas que é um emblema até que hoje em dia apanha até ali uma região de Espanha, não é? Quer dizer, disse todos os jogos, há adeptos espanhóis que marcarem presença no Municipal de Chaves. E esta época tem sido positiva do ponto de vista do envolvimento e captação dos adeptos espanhóis? Sim, o Chaves tem... Estamos a falar de quantos adeptos espanhóis? 200, 300 associados espanhóis que têm o Desportivo de Chaves e penso que... E que normalmente marcam presença. Marcam presença normalmente, penso que poderia, e no futuro certamente terá mais, se o Chaves conseguir contratar um jogador espanhol. Mas isso é difícil, não é? É difícil porque o mercado espanhol... É outra realidade financeira. Financeiramente é muito... Um jogador na segunda divisão espanhola ganha tanto como um jogador da Primeira Liga em Portugal. Das boas equipas da Primeira Liga, sem dúvida. O jogador mais, enfim, mais dispendioso, mais valioso do Desportivo de Chaves, enfim, ganhará isso que um jogador de segunda em Espanha, da segunda Liga, poderá ganhar. É isso que nos está a dizer, não é? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas às vezes o ganhar não é só o decisivo, não é? Porque também pode dar outra projeção. Quer dizer, um jogador que ande perdido numa equipa, que seja até um bom jogador, que ande perdido numa equipa daquelas que desce em Espanha ou não sei o quê, o vir para uma Primeira Liga Portuguesa, jogar com equipas maiores, pode ter destaque. Eu ainda no outro dia vi uma excelente exibição do Carcelá. Por acaso o jogo estava a ser transmitido e eu vi uma excelente exibição do Carcelá, mas não tem o destaque que tinha quando esteve no Benfica, quando jogava competições europeias, Champions, etc. por aí fora, não é? Mas o Chaves aqui há uns anos atrás, por norma, contratava no mercado espanhol, no mercado basco, teve jogadores de grande qualidade. A Arrieta é um símbolo, é um expoente, foi de facto um extraordinário ponta de lança. Roberto Matute, Seba, Dani Dias, Miner,
Muito bem. Só que o mercado espanhol está inflacionado, não é? Claro, hoje, E curiosamente, Toninho Cruz é o País Basco é uma boa região para se contratar. Identificavam-se bem com a forma de ser de Trás-os-Montes. Identificam-se justamente, porque também tem essa ligação muito próxima, é uma região próxima, portanto podem também facilmente tem perceber. à maneira deles, também tem aquela ideia que para lá do mar eles mandam-se lá estar. É isso mesmo. Bom, boa conversa, meus senhores, e aqui uma conclusão, é uma nota, com esta manutenção do Chaves esta semana assegurada e com a perspectiva do Portimonense subir, vamos ter mais país, vamos ter uma dimensão maior na Liga Portuguesa de Futebol do próximo ano, do Algarve a Trás-os-Montes. Isto vai mesmo acontecer olhando só para o continente. Telmo, seguimos para a atualidade da semana, para o jogo com o Braga e esta vitória do Benfica, que se faz, eu não posso deixar de ficar perplexo com este dado. Disse-lhe isso, lembrei-lhe isso na segunda-feira, até porque os dois jogos com o Dortmund e com o Braga têm esse traço comum, que se faz com um remate enquadrado à baliza e bem sucedido pelo mesmo protagonista, que é Mitroglou. Reduzir o jogo a isto é obviamente em si redutor, eu sei que me vai contestar, que me vai contrariar, mas eu não posso deixar de, enfim, salientar este highlight. Sim, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, se nós lermos e provavelmente, enfim, o facto de lermos será muito determinado, ou seja, a quantidade de vezes que vamos ler e que vamos ver referido aquilo que aconteceu no Estádio da Luz com o Borussia Dortmund depende muito do que acontecer em Dortmund no próximo dia 8. Claro. Não é? Ou seja, claro que sim. Se porventura, sabendo nós que vamos defrontar uma máquina a tentar ser trituradora, que vamos tentar enfrentar um rolo que vai querer ser compressor. Para qualquer bom adepto do Benfica, pode-se repetir o jogo da Luz e ficar 0-0 e está feito. É muito difícil, Tiago, a minha expectativa. Não, mas claro, é muito difícil. Eu, como adepto, não acredito muito nisso. Mas acredito que o Benfica possa marcar um golo. Sim, e se o Benfica conseguir marcar um golo, se o Benfica mantiver a sua identidade, for uma equipa com transições rápidas e se conseguir marcar um golo em Dortmund, a vida do Dortmund começou a ficar bastante mais complicada. Mas o Benfica, tradicionalmente, acho que só não marcou golos em Setúbal. Sim. Marcou sempre. O Benfica normalmente marca e marca fora também. Portanto, se o Benfica fizer um gol, pode complicar. Agora, esperava que o Benfica em Braga, enfim, tivesse tantas dificuldades ou chegasse tão pouco à baliza. Só terminando o meu raciocínio. Ou chegasse tão tarde. Sim, também é essa mas questão. Terminando o meu raciocínio, o que é que eu quero dizer com isto? É evidente que são dois jogos que, se alguém ler daqui a muitos anos, dirá dois jogos, na mesma altura, em ambos marcou, o Benfica ganhou por 1-0, ambos ganhou com um gol de Mitroglou, está feita a semelhança, porque a partir daí os jogos são completamente diferentes. Porque o jogo com o Dortmund, encontramos uma equipa que podia-se ter adiantado no marcador com alguma facilidade. O Benfica teve alguma felicidade na primeira parte, quer dizer, não há forma de o negar. Depois o Benfica é de uma enorme eficácia e depois defendeu bem, é uma extraordinária exibição do Ederson, é uma defesa muito consistente e, portanto, o Benfica defendeu. O jogo de Braga é diferente. O jogo de Braga é um jogo que começa muito equilibrado, há possibilidade para o Braga, há possibilidade para o Benfica, ainda que não enquadrado, mas há aquela bola de Mitroglou que sai a arrasar a barra, quer dizer, portanto, um jogo muito equilibrado, um jogo muito disputado metro a metro e, na minha opinião, um Benfica em crescendo na segunda parte. Ou seja, ao contrário do jogo com o Dortmund, em que o Benfica marcou e recuou, no jogo com o Braga, o Benfica avançou no terreno na segunda parte. E eu estava a ver o jogo, já falámos sobre isso, eu estava a ver o jogo e estava como Benfica e estava a pensar para mim mesmo, enfim, nós estamos a crescer, estamos melhores, estamos a criar oportunidades. O Rui Vitória mexeu bem na equipa, lançou jogadores que acrescentaram ao Benfica, portanto o Benfica estava a ser mais acutilante e mais perigoso, até porque o Sálvio saiu, estava esgotado, esteve bem na fase inicial, mas estava esgotado. Jiménez trouxe também mais acutilância ofensiva ao Benfica. Chegará ou não? Chegará ou não? Quer dizer, ou seja, eu estava à espera daqueles 10 minutos de pressão e pode ser que chegue ou não. Nós estamos melhores, o Braga está a recuar mais, pode chegar ou não. É extraordinária a forma como o Mitroglou arrancou aquele golo, não é? Enfim, eu diria mesmo que se aquele golo tem sido feito, em vez de ser na marra, por assim dizer, fosse em habilidade, era daqueles melhores golos, não é? Porque é o golo do Maradona, porque ele de facto tem 5 adversários, a diferença é que o outro é em habilidade, portanto é toque de bola curto e ele vai serpentear. Em força. Em força é na marra, tal como o golo que ele marca ao Dortmund, ele vai buscar a bola atrás, puxa para a frente, depois faz um compasso de espera, vê que tem tempo para passar pelo meio dos
defesas. Bem, é um golo de esforço, mas é um É golo. um jogo que define um jogador. Define Mitroglou. Ele Sim, é define assim. Mitroglou. E é um golo absolutamente... Não é qualquer avançado é um que faz golo aquilo. absolutamente extraordinário. E a ideia que ficou naquela ali... cabine telefónica. Tiago, não sei se foi a sua ideia ou se foi a ideia do Sebastião, de quem estava a ver o jogo, mas eu quando vi aquele golo, a ideia que ficou ali é que o Benfica controlaria o jogo, quer dizer, o jogo estava a partir dali controlado, ou seja, não estava repartido a Mas ponto de dizer... até ao golo sentiu que a liderança estava segura. Até ao golo, Essa, no fundo, é a minha questão. Tiago, isso já respondi, porque até ao golo o que eu senti foi, isto pode chegar, pode dar, estamos a crescer, pode ser que não dê, mas isto vai ser assim, não sei se até ao final do campeonato, mas com alguma probabilidade pode ser assim durante muito tempo. O ano passado os benfiquistas viveram isso justamente. É evidente saber, nas últimas saber 9, se alguma das equipas vai ou não ter um percalço, e depois também há um clássico que pode ser importante. Para ajustar, não é? Claro, para clarificar a situação. Bom, Mitroglou, protagonista da semana, claramente, com estes 2 golos. É o Mitroglou. 20 golos marcados, 11 na Liga, é o melhor marcador do Benfica na Liga. Não querendo ser injusto para o Ederson, que não está nos 2 jogos, só está no primeiro, mas aí confirmou-se também o que dissemos aqui, o Júlio César não foi por ali, quer dizer, absolutamente impecável, como se tivesse a ser titular o campeonato todo, como grande guarda-redes que é, não é? O Júlio César seguríssimo. Há um outro protagonista na semana do Benfica, que não nos podemos deixar de lembrar, que é o Luizão, não é? Quer dizer, o Luizão volta a estar muito bem, volta a ser o tal capitão autoritário, muito bonitas aquelas imagens do balneário, para quem gosta de futebol, desse lado mais emotivo e mais de reconhecimento pelo estatuto dos jogadores, muito bonita homenagem ao próprio Luizão, mas obviamente o grande protagonista da semana é o Mitroglou. É o patriarca ortodoxo grego, o nosso patriarca grego, quer dizer, que foi a figura extraordinária desta semana. Olhando para a 22ª jornada, Sebastião, dê-nos, enfim, notícias e as suas impressões, sobretudo para quem nos segue e não viu o jogo, desta vitória do Chaves com o Aroca, onde havia aqui enfim, digamos, uma motivação adicional para o Aroca, porque Lito Vidigal tinha saído, o Manuel Machado estava a assumir funções, com muito boa disposição, também com a tranquilidade de quem sabe que está a pegar numa equipa tranquila neste momento na classificação, que se calhar também ambiciona, tal como o Chaves, fazer um pouco mais, lá está, chegar ao 6º, 5º lugar. O Aroca fê-lo na época passada e, portanto, pode naturalmente ter essa ambição, mas o Chaves não permitiu que Manuel Machado entrasse bem na Liga e, portanto, venceu por 2 golos de diferença. Venceu, e acho que venceu bem, e sobretudo o jogo fica marcado pelos 2 grandes golos. Exatamente, sobretudo do Fábio Martins. O segundo golo, não é? Do Fábio Martins. Que é um golo excepcional, é ele que... Podia ter sido na loteria, mas não, já é o 3º gol daquele espécie que ele faz. Sebastião não vai dizer, mas eu vou dizer. Convém não lhe dar espaço, não é? Porque se lhe dão 2 ou 3 metros em termos de marcação, próximo da grande área, ele faz aquilo várias vezes. Várias vezes. Aliás, já é a 3ª vez que faz o gol, sim. Foi assim com o Sporting, foi com o Rio Ave. A atenção dos benfiquistas. É de facto. Quando virem Fábio Martins a 3 metros da grande área, sem marcação direta... vai ser difícil, porque o Benfica também tem um bom lateral direito e um jogador extremamente jovem e rápido. Tem um ótimo lateral direito. Mas o Fábio também é um excelente jogador, que está na época da afirmação no futebol. É um duelo interessante neste jogo. Vai ser um dos duelos que vai certamente fazer faísca. Sem dúvida. Mas eu dizer que o Fábio está de facto na época da afirmação e tem tudo para se afirmar no Sporting de Braga na próxima época, porque ele é jogador do Sporting de Braga e quem sabe chegar à seleção, porque penso que não há muitos jogadores com as características do Fábio Martins. Pensa muito bem o jogo, é um jogador que dá tudo, tem toda a disponibilidade física para a equipa, dá tudo o que tem em campo e, acima de tudo, tem esta facilidade em fazer golos com o pé direito, com o pé esquerdo. Ele joga bem quer no lado direito, quer do lado esquerdo, mas ainda bem que está no Chaves e vai criar muitos problemas ao Nelson Semedo Já vamos falar disso, mas gostou da sua equipa contra o Aroca na jornada anterior? Gostei, o Chaves entrou bem, marcou logo aos 8 minutos, um golo por Bressan, um dos reforços de inverno. Exatamente. Depois controlou o jogo, apesar do Aroca ter ido à procura do resultado, queria levar pontos. É verdade que o Chaves teve também algum momento de sorte, porque em 2 ou 3 lances António Filipe foi decisivo e depois surge aquele grande golo do Fábio Martins e já antes o Chaves tinha criado 2 ou 3 boas situações para ampliar o resultado. Mas também gostei do jogo porque o Arouca também foi uma equipa positiva em Chaves. Aliás, as equipas de Manuel Machado são por norma equipas positivas que não se limitam a jogar para o pontinho, que gostam de dar espetáculo e foi isso que fez o Arouca no Municipal de Chaves, um Arouca que tem na frente 2 jogadores que eu conheço muitíssimo bem, o Cuca, um jogador que passou por Chaves, que é de facto um excelente jogador, e tem também o Mateus do outro lado, os jogadores que jogavam nas alas criavam imensos problemas
problemas ao Desportivo de Chaves. Mas o Chaves sabia que este era um jogo importante, foi apoiado uma vez mais por uma massa adepta fantástica e no final conseguiu os 3 pontos e garantiu o primeiro objetivo do campeonato, está garantido. O jogo teve uma boa assistência, não teve? Teve 3.000 pessoas para um sábado à tarde, as pessoas... Vi Chaves isso é uma na região de televisão, trabalho. não consegui quantificar, mas percebi que pelo menos a bancada central estava muito composta. É uma média, em Chaves a média é 3.000, 3.500. Não, estou só a dar relevância a isso porque é um jogo entre as equipas sensação das 2 últimas temporadas de futebol. Este Chaves Arouca. Só que em Arouca 100, 200 pessoas. Eu já lá vi jogos no Arouca com 70 pessoas. De facto, claro. não É tem outra moldura, dimensão. não tem envolvimento da população que tem o Desportivo de Chaves. Muito bem, vamos perceber na segunda parte qual é o momento das equipas, enfim, como é que podem abordar o jogo, abrindo esta jornada na sexta-feira. E há, obviamente, também com a ajuda do Sebastião aqui algumas informações importantes a perceber em relação aos Chaves, que é uma equipa recheada de talentos, de jogadores interessantes, de jogadores que vale a pena ver e sem dúvida que este Benfica Desportivo de Chaves, se as equipas estiverem no melhor plano, num bom momento, pode ser um dos bons jogos desta edição da Liga. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte dos Grandes Adeptos, com o Sebastião Imaginário, o grande adepto flaviense, nesta emissão onde projetamos com o Telmo Correia, grande adepto do Benfica, um dos desafios da jornada 23 da Liga Portuguesa de Futebol, um dos jogos na rota do título, com o Desportivo de Chaves já tranquilo. As equipas estão neste momento na classificação separadas por 22 pontos, o Benfica em primeiro com 54, mais um do que o Futebol Clube do Porto e mais 22 do que o Desportivo de Chaves, que é sétimo e, como já salientamos na primeira parte, garantiu a manutenção. Na primeira volta assistimos, enfim, a um jogo intenso, um jogo competitivo, também já passamos por aí, já referimos isso, já lembramos isso, com uma vitória do Benfica por 2-0, naquela que é a única derrota do Desportivo de Chaves nesta edição da Liga. Falar do Desportivo de Chaves é lembrar uma equipa que já não vai descer, com os 32 pontos que tem, está bem classificada para cumprir esse objetivo. A equipa que tem mais empates na edição da Liga, 22 jornadas realizadas, 11 jogos do Desportivo de Chaves terminaram empatados, mas sobretudo, e é este aspecto que é muito relevante, uma equipa que só perdeu 4 jogos com o Benfica em casa, Futebol Clube do Porto no Dragão, Braga na Pedreira e Tondela por 2-0. Uma derrota surpreendente, sem dúvida, em Imaginário. Sebastião Imaginário. Foi. Com o Tondela por 2-0, não é? Foi surpreendente, uma derrota... Esta é a nódoa no vosso currículo, digamos assim. Mas a derrota acaba por ser justa porque o Chaves não foi suficientemente competente e também foi naquela fase de transição. O Chaves apresenta-se em Tondela sem a estrutura base da equipa, porque foi a meados de janeiro. O Chaves tinha perdido o Freire, tinha perdido o Bataglia, tinha perdido o Assis e estreou naquele jogo... Freire Central. Naquele jogo estreou Nuno André Coelho, que tinha tido 2 treinos, tinha chegado do Kansas City dos Estados Unidos, tinha tido 2 treinos. Estreou o Bressan, estreou o Pedro Tiba. Era muita gente estranha ao corpo habitual da equipa. Mas mesmo assim, o Chaves, mesmo perdendo 2-0, o Chaves conseguiu criar nesse jogo 5 oportunidades de golo, mesmo não estando bem, 3 delas na cara do guarda-redes. Portanto, este percurso, desse ponto de vista, é interessante, é revelador de uma equipa perfeitamente competitiva, de uma equipa que, de resto, retirou o Futebol Clube do Porto e também o Sporting Clube de Portugal, da Taça de Portugal, e, portanto, são sinais de alerta suficientes, não é, Telmo? Sim. Podemos olhar para este jogo imaginando que vai ser um bom desafio de futebol, que vai ser um jogo, de certa forma, equilibrado, onde o Benfica é favorito, joga em casa, isso não está em causa. De resto, é a única equipa a vencer em Trás-os-Montes, o que é um ótimo indicador, mas é um jogo que, podendo parecer, lá está, como falávamos na primeira parte, mais fácil do que o jogo com o Braga, a deslocação a Braga na jornada anterior, ou o desafio com o Dortmund, obviamente, é um desafio onde o Benfica recebe uma equipa competente e uma equipa que a qualquer momento pode causar surpresa. Sim. Sim, eu acho, enfim, começámos por aí e mantenho obviamente essa ideia. Tiago, obviamente, o Benfica em casa é favorito, venha quem vier, não é? Quer dizer, portanto, em casa seremos sempre favoritos contra qualquer equipa. Agora, sabemos que podemos perder pontos em casa, não é? Quer dizer, portanto, temos aconteceu nesta época, já aconteceu por esta época 2 vezes. Em ambas, o Benfica tem razão de queixa. De resto, o Benfica tem razão de queixa nos 2 jogos com o Setúbal. Eventualmente, até mais escandaloso,
o do Bonfim do que aquele da Luz. Enfim, na Luz estamos a falar de um fora de jogo, de um golo do Setúbal irregular. Os jogadores estavam em fora de jogo, acho que não é controverso sequer. Não é. Pode ser difícil de perceber, mas não é controverso. Não é controverso. No Bonfim estamos a falar daquele lance. Enfim, que só para lhe dar um exemplo ao Tiago, alguém me chamou a atenção e eu por acaso fui ver, um canal francês desportivo. O lance do Carrilho no último segundo do jogo no Bonfim, um canal desportivo francês que está ligado de resto ao jornal L'Équipe, à semelhança, por exemplo, também existe aqui em Portugal, não é? A Bola também tem um canal, o L'Équipe, que é com a diferença que o L'Équipe é o único grande jornal desportivo em França e tem um canal. O canal do L'Équipe tinha 4 comentadores que riam a bandeiras despregadas, como é que passaram aquilo como o caso da semana, como é que não era marcada grande penalidade naquele lance. Portanto, o Benfica até tem razão de queixa, mas independentemente disso, e esperando que isso não volte a acontecer e que não volte a acontecer algum tipo de erros que temos visto e dualidade de critérios também que temos visto em alguns lances. Não estou a dizer que não temos que olhar também para o facto que o Benfica, como dizia o nosso treinador e bem, não esteve bem em Setúbal, o Benfica tinha que jogar mais, o Benfica também não esteve suficientemente bem na primeira parte do jogo com o Boa Vista, portanto há culpas próprias também, isto não serve de desculpa, mas obviamente que é possível perder pontos em casa e portanto, quer dizer, se apanharmos em casa uma equipa competente, como é a equipa dos Chaves, a grande questão é, com as alterações até que o Sebastião estava a falar, ou seja, com as saídas dos jogadores que foram com o Jorge Simão para o Braga, com novas entradas, o Chaves está melhor ou está pior? É uma pergunta que me parece, e uma questão que me parece bastante interessante, nós compreendemos. Há uma coisa que ele não perdeu, que é a sua identidade. O Chaves mudou de treinador, mas manteve exatamente a sua identidade e volta a ter um bom treinador português no comando da equipa, na minha opinião. E, portanto, o Benfica tem que tem que olhar para este jogo, enfim, já começa a ser um lugar comum dizer isto, mas é mais uma final, porque quando estamos a disputar o campeonato, quando, de alguma forma, a vantagem que tínhamos já foi reduzida, até por esses factos que seguramente serão motivo de análise e estarão em cima da mesa, até nas reuniões que o Benfica terá, com as entidades de arbitragem, etc. Para fora, até porque fica aqui a dúvida se alguma pressão que existiu sobre a arbitragem não terá tido influência, porque de facto é uma equipa que se queixava muito, uma equipa de resto que tem na frente ataques excelentes mergulhadores, além de serem bons jogadores, que se queixava muito e de um momento para o outro parece que há uma mudança no comportamento da arbitragem. Portanto, independentemente disso, e não querendo entrar por aí, esperando que, obviamente... Está a falar de uma mudança para uma situação de maior tolerância, para uma mudança, não é? Quer dizer, com casos como o Tiago não quer falar disso, estou aqui para falar do Benfica Chaves, e espero que sejam as duas equipas só, e não a terceira. Aqui no Telma queremos ter alguma pressão no Nuno Almeida. É? Não, eu espero que não. Espero que não. Não é essa a intenção. Até porque tem uma excelente imagem do Nuno Almeida, acho que não se vai deixar de influenciar. Sim, Sebastião, não é essa a questão, mas digo-lhe uma coisa, eu acho que com o árbitro do Porto Tondela, como é que ele se chama? O Luís Ferreira, não é? Luís Ferreira, sim. Provavelmente o Quadrado teria sido expulso e o Alex Telles tinha uma falta a favor daquilo que não vi no Porto Juventus, não é? Portanto, o que faltou ao Porto com os Juventus foi o Luís Ferreira, porque o Luís Ferreira, provavelmente, quando o Alex Telles faz aquele pisão e depois faz aquela varridela a seguir, se calhar tinha sido falta ao contrário. Porque, quer dizer, porque aí há algum fator de preocupação, como é evidente. Até porque essa equipa tanto se queixou que a certa altura ficou um bocado a ideia que se calhar isso mudou um bocadinho a mentalidade, não é? Não estou sequer a falar... Se calhar é por isso que o Benfica agora também quer a reunião. Não, o Benfica quer a reunião porque quer saber, quer dizer, por que razão é que de um momento para o outro dá a impressão, e por que razão até que as nomeações, ou seja, porque é que para um jogo tão relevante como esse, o árbitro que tinha estado tão mal aqui no jogo com o Boa Vista é escolhido para um jogo tão importante como aquele. Árbitros ainda por cima que estão no fundo da classificação em termos de arbitragem, não é? Enquanto os nossos melhores árbitros estavam a apitar no estrangeiro. O Sebastião... Sebastião, agora falando a sério, eu não acho... este contexto, o Sebastião não discuto o Almeida, não discuto a nomeação, não tenho nenhuma suspeita em relação ao árbitro. Sabe que ele era considerado o Ferrari vermelho. Ah, é? Pronto, isso não sei. Isso também é muitas vezes usado para dar depois outros resultados. Acho que é um excelente árbitro que podia ter ido muito mais além se não fosse assim. Esperamos que ele esteja... Como se controla o mundo da arbitragem, mas acho que é um excelente árbitro. Sebastião, da minha parte, seja claro,
não há nenhuma suspeição sobre o árbitro que vai apitar o Benfica Chaves. Espero que ele esteja bem e espero que noutros campos não continuem a acontecer coisas que vimos, por exemplo. Que a reunião aconteça a seguir ao jogo entre o Benfica e o Chaves. Nada. O Chaves limita-se a jogar futebol, já foi... Incomoda-o que o Benfica, enfim, não é o 8º clube a pedir este tipo de reunião esta época. Peça esta reunião? Que eu acho estranho, não é só no Benfica, é no Benfica, no Sporting, no Porto, em todas as equipas. Quando são beneficiadas, nenhuma delas se diz que foi beneficiada. Quando são prejudicados daqui Del Rey, o árbitro é incompetente, mas quando é beneficiado, nenhuma das equipas diz hoje o árbitro ganhamos porque o árbitro marcou um penalti que não existiu, um gol que estava fora de jogo. Quando é o contrário, aqui Del Rey, nós somos os coitadinhos. Não me parece. Parece-me de facto que o Benfica tem razões de queixa, como tem o Porto, como tem o Sporting, como tem todos os clubes. O Chaves tem razões de queixa, mas nunca se queixou também, esta época. Já foi beneficiado em alguns jogos, é verdade, e normalmente os erros acontecem para os dois lados. Agora, é normal que para o Porto, Benfica e Sporting aconteçam com mais frequência. Quer dizer, sejam analisados de outra forma. Porque o lance que aconteceu com o Carrilho em Setúbal, logo à segunda jornada, o Chaves em Novo Bessa, foi escometeado numa grande penalidade que provavelmente lhe dava aos 3 pontos, aos 93 minutos, uma falta sobre o Amadou. Aliás, curiosamente, Sebastião, quando veio cá na primeira volta, referiu esse lance. Ninguém falou sobre esse lance. É a dimensão mediática dos clubes também. É a dimensão mediática. Bom, vamos perceber como é que estão as equipas, proponho, e esse é obviamente um tema, mas com o tempo que resta temos que dedicar também alguma atenção aos plantéis e no caso do Chaves nós temos muitas mudanças. O Telmo já referiu aqui que a equipa não terá alterado a forma de jogar, com o Ricardo Soares, um treinador que veio do Vizela, que fez bem em escalões inferiores, não é? Portanto, o Sebastião está confortável, também já nos disse na rádio, com a mudança de treinador. E eu deixei escapar aqui na primeira parte que se calhar o Chaves até está melhor. Provavelmente, nesta fase ainda não. O Chaves está no processo de evolução. Digamos que nesta altura ainda está a maturar o seu esquema de jogo. É verdade que o Chaves perdeu jogadores extremamente importantes. Mas não é pelo treinador, pois não? Não é pelo treinador, obviamente. Porque Roma e Pavia não se fizeram num dia. É preciso dar tempo ao tempo para Ricardo Soares, que é uma agradável surpresa, um técnico que fez bons trabalhos nos escalões inferiores, que subiu a pulso, não precisou de empresários, veio dos regionais até à Primeira Liga e está a fazer um excelente trabalho. Agora, quando se perde uma equipa, o Chaves fez uma primeira volta de grande nível. Tinha jogadores como o coração da equipa era o Bataglia e os jogadores que perderam. Os dois jogadores que estão no Braga e que vimos, de resto, no passado fim de semana, a jogarem contra o Benfica. Ele, juntamente com o Braga, era o núcleo duro da equipa. O Chaves perde esses dois jogadores, perde agressividade em termos defensivos, porque penso que não há um jogador como o Assis. O Assis é, de facto, na minha ótica, um excelente médio defensivo. Joga com o Tiba e Bressan nesta altura. Não são jogadores que não têm nada a ver com, em termos de agressividade, com... São jogadores criativos, mais criativos, jogadores que transportam bola, jogadores tecnicamente muito evoluídos e que nesta altura o Chaves está a passar por uma modificação no seu processo de jogo. O Chaves com o Jorge Simão era uma equipa mais expectante, uma equipa que jogava mais na transição. Hoje o Chaves procura ter mais posse de bola, o Chaves subiu as suas linhas, defende mais à frente. É mais agradável, não é? É mais agradável, para o adepto é muito mais agradável. Exatamente. Aliás, mas sobretudo para o adepto, o que é importante é ganhar. Essa é a primeira condição para o adepto, é importante é ganhar. Fazer pontos. Seja a jogar à defesa, mas seja os pontos já o ganharam, portanto agora podem dar espetáculo. Sim, o Chaves tem dado espetáculo. Salvo 2 ou 3 jogos em que o Chaves de facto não esteve ao seu melhor nível. O jogo em casa, curiosamente, até ganhou com o Moreirense, foi para mim o pior jogo da época do Desportivo de Chaves. Mas o Chaves tem, por norma, também é uma equipa positiva, uma equipa que joga o jogo pelo jogo e que gosta de ter bola. Muitas vezes não a temos, porque o adversário também joga. O adversário Portanto, também... o que nos está a dizer é que o meio-campo, nesse ponto de vista, é menos defensivo, é mais ofensivo, mais criativo, com o Pedro Tiba, que jogava no Braga, e com o Bressan, que também já se exibiu muito bem em Portugal, e que é um talento, é um jogador criativo, lembramos-nos dele. Julgo que no Rio Ave, se não estou em erro. São 2 jogadores que estão a aprender a jogar na posição. Então, eles normalmente eram jogadores de características mais ofensivas. O Bressan era um 8 ou um 10, o Tiba era um 8 ou um 10 e estão a jogar na posição 6, praticamente ali lado a lado os dois. Portanto, este não se faz de um dia para o outro, é preciso dar tempo para que Ricardo Soares consolide a sua ideia de jogo. Em termos ofensivos, as 2 referências estão lá, Perdigão e Fábio Martins, não é? Estou apenas a olhar para os jogadores mais eficazes, mais relevantes. Vou-te chamar a atenção para outro jogador, que é esse que vai desequilibrar. Então já lá vamos, já nos vai explicar isso. Em termos defensivos, é que as alterações são mais relevantes, até olhando para este jogo, porque o Ponk, que tem estado bem, de resto é o herói do jogo contra o Sporting, na taça. Sim, uma boa... Isso, o Telmo deve ter fixado. Sim, vi. Ponk.
Sim, Já sim, o conhecia, vi, como é óbvio, estou a brincar sim, consigo. sim. Não, mas registrei. Mas ele não pode jogar contra o Benfica, portanto. Não pode jogar, eu E há aliás... saídas, Paulinho à direita, que também está no Braga. Nós, se repararmos para o jogo da primeira volta, o sector defensivo provavelmente só irá manter uma unidade, que é o capitão Nelson Leia, porque de resto Paulinho foi para Braga, mas joga Pedro Queiroz, que para mim dá a mesma... Nelson Leia, o que é um esteio da equipa, É o jogador mais capitão, digamos utilizado. que é o jogador que transporta a mística do clube. E está, de facto, o Nelson, eu não tenho problemas nenhum. Na primeira passagem por Chaves critiquei muito, mas nas duas últimas épocas tem sido de facto um jogador excepcional. E é por isso que, por exemplo, Petrovic, um internacional sérvio, que o Benfica teve no radar, um sub-21, ainda não fez praticamente um minuto, jogou somente na Taça da Liga. Petrovic emprestado pelo Sporting, não é? Não, Petrovic é o estou a fazer defesa confusão, esquerdo peço que o desculpa. Chaves contratou ao Partizan de Belgrado. Um excelente jogador, mas que a quem Nelson Leia não tem dado a mínima hipótese. E um jogador que me disse que esteve no radar do Benfica, o Benfica fez observações, na altura optou por outro jogador. E ainda bem, porque o Chaves tem ali um excelente lateral esquerdo, que infelizmente para ele, o Nelson está a fazer uma ótima época. E portanto será o único que repetirá. Sim. Toda a defesa alterada, na baliza também há alterações. Os centrais não são os mesmos, porque o Filipe Lopes está lesionado, o Leandro Frei foi para o Japão. Dúvida na baliza. Parece-me que entre Ricardo ou António Filipe tem estado muitíssimo bem. Ricardo está 2 semanas sem competir. Não me parece que o técnico irá manter. Parece-me que o técnico irá manter António Filipe na baliza. São demasiadas dúvidas, Sebastião, para este jogo. Não, o Chaves não tem dúvida. O Chaves joga, como dizia o outro treinador, joga o Manelo, joga o António. O Chaves vai se apresentar com 11 na luz a discutir o resultado. Está tranquilo desse ponto de vista? Perfeitamente tranquilo. Mesmo olhando para um plantel que sofreu alterações no mercado de inverno e que tem, por outras razões também, alterações em relação ao jogo que aconteceu na primeira volta, chega aqui tranquilo, não é? Perfeitamente tranquilo, e como disse o Telmo, o Chaves tem tudo a ganhar, nada a perder. O Chaves tem tudo a ganhar. Quem tem a perder é o Benfica. Este jogo para o Benfica, digamos que é quase uma obrigatoriedade de ganhar. São todos. Mas São todos. em teoria, para o Benfica é uma obrigatoriedade. Para o Chaves é mais uma oportunidade de brincar o excelente campeonato que está a fazer. É uma das equipas-chave na rota do título, pela época que está a fazer, e porque ainda vai jogar com o Benfica e também com o Futebol Clube do Porto. Mas olhando para o seu Benfica, tem menos dúvidas do que o Sebastião. Sim, três coisas que, enfim... Quer complementar a ideia do Sebastião? Do ponto de vista, do lado contrário, três coisas que eu estou de acordo. Sim. E que me parecem ideias interessantes. Em primeiro lugar, quer dizer, é evidente, quer dizer, o jogo é de maior responsabilidade para o Benfica do que para os Chaves, portanto, mas isso são todos, e este em particular, e o Benfica terá que ter essa noção. Estou de acordo com o Sebastião. Segunda ideia, eu estava a ouvir o Sebastião e estava-me a recordar de uma entrevista que eu fixei e que nunca me esqueci, uma declaração antes de um jogo do saudoso presidente do Benfica, Fernando Martins, que uma vez lhe perguntavam, joga este, joga aquele, o seu presidente o que é que nos pode dizer? E ele ia entrar para o estádio, uma coisa assim do género, e diz, olha, falei com o Sr. Eriksen, ele disse-me que jogavam 11 e eram todos jogadores do Benfica, todos cansados. E portanto isto era um bocadinho a ideia que o Sebastião estava a dar, e neste caso também para nós, eu também estou descansado, jogam 11, o Rui Vitória escolherá. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O Rui Vitória vai escolher os 11 e portanto estou absolutamente descansado desse ponto de vista. Terceira ideia que o Sebastião também estava a dizer, e eu também me pareceu uma ideia interessante, é que de facto para os adeptos o que conta é ganhar, ou seja, quer dizer, às vezes há alguns adeptos com quem nós falamos, até de outras equipas, que têm um bocado aquela conversa de fazemos um grande jogo e perdemos como de costume e tal, mas agora é que estivemos muito bem e tal. Bom, o futebol é um jogo que consiste em meter a bola na baliza mais vezes do que o adversário, de forma válida ou validada, pelo menos pela equipa de arbitragem, não é? Quer dizer, portanto, é disso que consiste o futebol. E, portanto, esse é que é o nosso objetivo. E o objetivo do Benfica é ganhar o jogo. Se for possível, além disso, jogar bonito, fazer boas exibições, ter jogadas de grande recorte técnico, melhor ainda. Mas o grande objetivo do futebol, de facto, é meter a bola dentro da baliza. Não é fazer grandes exibições e perder como costume. E ir para a equipa, voltando à questão das dúvidas dos Chaves e das dúvidas que o Benfica, enfim, não parece ter, apesar de ausências importantes, jogadores que continuam a faltar, que não têm estado, mas obviamente... Um deles o lateral esquerdo, que era uma das grandes aquisições. Foi uma das grandes aquisições do Benfica este ano. Sim, sem dúvida. Estaria como grande estrela do Benfica este ano, infelizmente. Mas em relação ao segundo ponto, são 11 do Benfica, são escolhidos por Rui Vitória e o Telmo confia plenamente nisso, mas 11 com o 10 é uma coisa, 11 sem o 10 é outra.
Sim, é verdade, mas isso também... Não está preocupado? Não estou Gostava preocupado. claramente que Jonas fosse a jogo, diga lá. Não estou preocupado. A indicação que nós temos é que o Jonas poderá estar disponível. Quer dizer, é a indicação que eu tenho visto no fundo. e que tenho acompanhado pela... Quando o Telmo olha para a sua equipa, pela, para a equipa do Benfica, é a dúvida que tenho acompanhado pela imprensa. Nessa impossibilidade, como adepto, e estou a fazer conversa de adepto, não é? Quer dizer, não é mais do que isso, como adepto... Boa conversa de adepto. Como adepto, quer dizer, depois há a dúvida, enfim, nós esperamos ter o Jonas, de resto eu espero que o Jonas seja a figura do jogo, não é? Quer dizer, coisa que eu acho que pode sempre acontecer, no Benfica acontece um bocadinho isto, é um bocado como nos comboios, não é? Aquela coisa, cuidado com o comboio, pode estar a esconder o outro, aqui também é um bocado a mesma coisa, a gente pode estar a olhar todos para o Mitroglou, o Mitroglou é o homem em destaque, todo o foco no Mitroglou, e depois é o Jonas que aparece Mas a fazer... Mas o Sebastião também tem esse raciocínio a desenvolver em relação ao desportivo. Aparece o Jonas a fazer 1 ou 2 golos, portanto, eu acho que isso é perfeitamente possível. Estamos todos a olhar para o Fábio Martins do outro lado. Se porventura, esperemos que não tenho aqui madeira à mão para tocar, mas esperemos que não. Se porventura ainda não houver Jonas e o Jonas ainda não estiver recuperado ou por qualquer razão espera Rafa entenderem, a dúvida é essa, se é Rafa, se é Raul, não é? Eu acho que Raul Mitroglou é uma dupla não tão experimentada, mas é uma dupla que eu como adepto até gostaria de ver mais, porque eu acho que o Raul tem características muito interessantes. O Rafa já se percebeu que é adaptável àquela posição, mas não é a sua posição, na minha opinião, mais natural. E o Rafa, como finalizador, apesar de ter marcado um golo aqui lindíssimo de chapéu no outro dia, não é ainda aquele finalizador, ou seja, não é um jogador tão experimentado como finalizador. No jogo com o Tondela. Como é no jogo com o Tondela, exatamente. Eu estava a tentar lembrar de cor do jogo e não estava a lembrar. Não é um jogador tão experimentado como o Raul, portanto, a dúvida aí... Portanto, se eu lhe perguntar, o jogador a seguir, o Telmo diz Jonas e espera que ele vá a jogo. Espero que seja Jonas. O Benfica sem Jonas é muito mais fraco? Não é muito mais fraco, aliás, o Benfica é extremamente equilibrado. Agora o Jonas fez uma época fantástica no ano passado e os adeptos do Benfica... jogou este ano, jogou bem, sempre bem. Sempre bem. Exato. Eu gosto que os bons jogadores joguem. Estejam. Gostaria que Jonas estivesse. Gostaria que o Jonas estivesse, que é para valorizar ainda mais a exibição do Desportivo Chaves. O Chaves vai fazer um grande jogo na Luz. Não tenho dúvidas que o Chaves vai fazer um grande jogo na Luz. E há um jogador a seguir, já percebi que nos vai surpreender. Já nomeamos aqui uma série de talentos que reforços, uma equipa reconstituída, uma equipa que de 11 a que jogou a maior parte dos jogadores não podem ser utilizados, ou já não estão no plantel ou não podem ser utilizados, mas há um joker, o Sebastião vai lançar um joker. Explique-nos quem é. Que a SAD do Desportivo Chaves tem trabalhado bem, trabalhou bem na substituição dos jogadores. Obviamente que um jogo com estas características, o setor defensivo vai ser o setor em que vai estar mais sobre a análise no olho do Falcão. Diria que os dois centrais vão ser... Os dois. Vitória. Está bem dito. Os dois centrais vão ser peças importantes e o guarda-redes também. Mas atenção ao menino que vai sair ao altar do banco, provavelmente. Davidson, que é um jogador que... Nós quando estamos a falar dos dois centrais, estamos a falar com... Vitor Massaia e Nuno André Coelho, porque são os únicos centrais que o Desportivo Chaves tem disponíveis nesta altura. E qual é o menino? O Davidson, que o Chaves contratou ao Covilhã numa operação que a SAD demonstra a atenção que a SAD do Desportivo já ouviu jogar? Já vi o Davidson. O Davidson é um excelente jogador, foi ele que eliminou o Sporting de Braga na Taça de Portugal. Sim. De facto, um excelente jogador. Rápido, não é? Muito rápido, tecnicamente muito evoluído e é um jogador que vai fazer estragos no Estádio da Luz. É um jogador a seguir do seu lado, já percebi. Muito bem. Resta-nos perceber como é que acaba. O Chaves, sobretudo, vale pelo coletivo. O Chaves é forte, coletivamente. O Chaves é, de facto, uma equipa muito forte coletivamente. Depois há um outro jogador que num jogo que se meus senhores, resta-nos perceber como é que acaba com o tempo que temos e fazer uma boa despedida de uma emissão que foi, mais uma vez, ótima, com uma boa conversa entre adeptos informados, conhecedores das suas equipas e com imenso fair play. Esperemos que o jogo seja assim. Telmo, eu já vou jogar em casa, salvaguardar a sua posição, essa vantagem. Eu vou-lhe repetir a primeira volta. Portanto, 2-0. É o seu palpite. Ficaria contente. Sebastião. Eu sou mais otimista para o Chaves, que o Benfica vai jogar a Dortmund, o Chaves à Benfica. 1-0 para o Chaves. E o resultado vai ser esse, correspondendo ao papel das duas equipas, invertido. Portanto, Sebastião antevê uma primeira vitória do Desportivo de Chaves no Estádio da Luz, em jogos oficiais. Há 18 jogos realizados, 2 empates, que aconteceram em 87 e 88. E o Sebastião antevê que 30 anos depois o Chaves volta a ser feliz, mas faz a primeira vitória. Ficamos com esse palpite, Sebastião. Querem encontrar-se no Jamor? O jogo que eu vi mais parecido com isso foi o Sporting Rio Ave. Querem marcar encontro no Jamor? Seria ótimo.
Para mim, Não escolho adversários para o Jamor, mas se for adversários. o Chaves, obviamente que será simpático termos ali metade, metade de gente de Trás-os-Montes e do norte de Portugal e adeptos do Chaves e outra metade benfiquista, porque o Jamor tem sempre aquela coisa de metade, será simpático, obviamente, mas, enfim... O importante é o Chaves lá chegar. Na sua opinião, eu aí espero que o Benfica esteja entre os Chaves e o que ganha o melhor. Bom, Sebastião, eu obviamente vamos estar na rádio, nas emissões que fazemos na Antena 1, projetando os outros jogos do Chaves, os jogos importantes no resto desta época, desta segunda metade, mas obviamente poderemos reencontrá-lo aqui na BTV se o desportivo for ao jogar com o Estoril ou com o Benfica. Não trouxemos os galhardetes, mas da próxima. Ser sábado, segunda-feira na rádio. Sebastião, um bom resto da época, felicidades, um bom jogo também para o Sebastião. Cá nos encontraremos no Luz. Temos que cheio. Este frente a frente pode voltar a acontecer ainda se Benfica e Chaves chegarem à final da Taça de Portugal. Volto na semana, seguindo na rota do Benfica, olhando para o desafio seguinte, a emissão então na próxima semana, na emissão semanal que fazemos e eu na feira às 7 da tarde, sábado às 2 da tarde. O futebol seja também um grande adepto.